Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de química, tá? Até o momento, a gente viu alguns conceitos muito importantes sobre como que os átomos se unem para formar substâncias. Essas substâncias podem ser iônicas, quando elas formam uma ligação iônica, lembra? Metal mais ametal. Elas podem ser covalentes, quando elas formam uma ligação entre dois ametais, e elas podem ser metálicas, quando são vários metais se unindo. Beleza, isso foi o que a gente viu até o momento. Agora a gente vai entender um pouquinho mais como que essas moléculas, como que essas substâncias interagem entre si. Porque lembra que quando eu tenho um copo de água, eu não tenho só uma molécula de água. Eu tenho milhares, milhões de moléculas de água. E como que essas moléculas de água interagem umas com as outras? Para a gente entender isso, a gente vai ter que começar a entender como que as moléculas se organizam, tão dispostas no espaço. Então, a gente vai ter que imaginar, né? Porque lembra que as moléculas são muito pequenininhas, então a gente vai ter que imaginar aqui como que elas são, como que elas estão organizadas em volta do núcleo. Como que esses átomos estão organizados em volta desse átomo central. E isso é o que a gente chama de geometria molecular. Não tem a geometria lá da matemática? Essa daqui é a geometria, então é a organização espacial dessas moléculas, mas não é a da matemática, ela é aplicada aqui na química, tá? E especificamente a gente vai olhar para a união de ametais. A gente não vai olhar para a geometria de todas as moléculas, a gente não vai olhar para a geometria de todas as substâncias, a gente não vai olhar para a ligação iônica nesse momento, e a gente não vai olhar para os compostos metálicos nesse momento. O que a gente vai olhar? União de ametais. Lembra o que é a união de ametais? São átomos que se unem por ligação covalente, tá? Bom, simples até aqui, nada complicado. Vamos por partes para vocês entenderem bem certinho o que é isso daqui, porque é muito importante vocês entenderem essa base da química para a gente ir para os conceitos um pouquinho mais avançados. Vamos lá. Não existem muitos tipos de geometrias possíveis, tá? São poucos, ó. A gente está falando basicamente da geometria linear. Então, olha o desenho que eu fiz aqui para vocês. O roxo representa o átomo central e o laranja a disposição dos átomos em volta desse átomo central. Tudo bem? Quando eu tenho um átomo central com dois átomos posicionados numa única linha reta em relação a esse átomo central, eu tenho uma disposição linear. Meio óbvio, né? Isso vai acontecer quando eu tenho uma molécula nessa disposição e sempre vai acontecer quando essa molécula for somente com dois átomos. Sempre que eu tiver somente dois átomos, eles vão se unir numa geometria linear. Sempre, sempre. Beleza? Muito bom. A segunda geometria que a gente vai aprender, a gente chama de trigonal plana. O que é trigonal plana, pessoal? É como se fosse um triângulo, percebe aqui, ó, o átomo central roxinho, com três átomos formando como se fosse um triângulo plano. Imaginem como se fosse isso aqui, ó, em volta desse átomo central, ó. A gente tem um triângulo plano nesse átomo central. Então, eu não estou falando de uma figura 3D, eu estou falando de uma figura plana, que acontece quando eu tenho um único átomo rodeado por três átomos em volta, em algumas configurações específicas, tá? Tetraédrica, tetra, 4, né? Tetraédrica acontece quando a gente tem essa disposição aqui, ó, o átomo central com 4 átomos em volta desse átomo central. E aí a gente percebe que aí sim essa molécula assume uma disposição tridimensional, tá? Ela vai ter uma ponta para cima, a gente vai ver isso melhor mais para frente, mas se vocês clicarem, vou colocar aqui na minha câmera para vocês verem, a gente vai ver depois detalhe isso daqui. Olha só.
Essa daqui é uma representação de uma geometria tetraédrica, tá? A gente já vai aprender por que isso se forma dessa forma. Então, como vocês podem ver, eu tenho 4 pontas sendo formadas, e uma dessas pontas está num eixo perpendicular. Por isso que eu chamo de tetraédrica. Tudo bem? A piramidal, gente, é basicamente a tetraédrica quando eu perco um desses polos. Então, vamos voltar aqui, ó, piramidal. Só para apresentar para vocês numa visão um pouquinho mais palpável do que eu tô falando, tá? Olha só, na piramidal, essa hélice aqui no meu modelinho representa um par de elétrons. Então, na realidade, ela não existe fisicamente tão palpável assim, né? Então, a gente tem os 3 átomos e tem um par de elétrons formando um volume aqui em cima. E é isso que a gente chama de piramidal, porque você, na verdade, forma uma pirâmide em volta desse átomo central, tá? A representação dela é como vocês estão vendo aqui na minha tela. Tá vendo que a gente nem representa esse par de elétrons. E a angular, pessoal, ela é representada pela nossa querida água. Deixa eu ver se eu fiz a água aqui para mostrar para vocês. Fiz. Olha só. A água, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Agora sim. Olha a água, um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. Só que o que acontece? Desculpa. O oxigênio, além dos átomos de hidrogênio, tem 2 pares de elétrons em volta dessa água, desse oxigênio, que a gente vai ver que ele empurra essa ligação para baixo, formando um ângulo. Então, apesar desse oxigênio, olha aqui, ó, assim dá para ver melhor. Apesar desse oxigênio ser uma molécula que também só tem 2 átomos em volta, como a gente viu lá na geometria linear, ela não é linear porque ela tem esses pares de elétrons aqui empurrando essa ligação para baixo, formando um ângulo aqui, ó. Tá? Dá para ver? Por isso que ela não é totalmente linear, mas a gente já vai se aprofundar nisso. E aí, gente, beleza. Então, eu apresentei para vocês até aqui mais ou menos o que a gente está falando quando fala de geometria molecular. Mas como que eu vou prever a geometria de uma molécula? Inicialmente, essas geometrias elas foram descobertas por evidências experimentais, tá? Então, foram feitos vários testes com vários métodos químicos, espectrométricos, espectrofotométricos e várias coisas diferentes aí, que vocês não precisam saber no momento. E aí, os cientistas perceberam que essas geometrias existem. E eles conseguiram fazer algumas análises, algumas predições em relação à geometria baseado na distribuição eletrônica desses átomos, tá? E a gente usa um modelo que chama modelo da repulsão do par de elétrons. Esse modelo da repulsão do par de elétrons é basicamente chamado, a gente abrevia em inglês. Desculpa de novo. A gente abrevia em inglês para VSEPR, mas em português é modelo da repulsão do par de elétrons. É basicamente isso que eu estava falando da água para vocês. Se não fosse por esses pares de elétrons que o oxigênio possui, a água teria uma geometria linear. Então, deixa eu pôr aqui na minha tela de novo. Se não fosse por conta desses pares de elétrons, a água com oxigênio e 2 hidrogênios teria uma geometria linear, né? Com uma linha reta formando entre esses 3 átomos. Mas o que acontece? Essa nuvem eletrônica aqui, esses pares de elétrons, são uma carga negativa grande. E essa carga negativa interage com esses elétrons dessa ligação aqui do hidrogênio com o oxigênio. E lembra, negativo repele negativo, né?
Então, o que ele faz com essa nuvem grandona? Ele empurra essa ligação para baixo, formando um ângulo. Então, os cientistas perceberam que esses pares de elétrons têm grande influência na conformação das moléculas. Toda vez que eu tenho par de elétrons, a conformação da geometria da molécula, ela tem uma variação. E essa variação é justamente por isso que eu estou explicando para vocês. Há uma repulsão entre as cargas negativas desses pares de elétrons e a ligação que está sendo feita aqui. Então, lembra, eles vão assumir a conformação que for mais estável. E qual é a conformação mais estável? A mais distante dessas cargas negativas. Então, o quão mais longe uma carga negativa consegue ficar da outra? E essa é a conformação mais distante para esses átomos. Tudo bem? E a gente vai aprender a trabalhar com esse modelo de Vesper. Volta aqui para a minha apresentação. Para minha lousinha aqui, ó. Então, aqui eu trouxe essa foto dos balões porque é uma analogia bacana para a gente entender o que é essa coisa de nuvem eletrônica, o que é essa coisa de disposição das nuvens eletrônicas. Então, olha só. Se eu pegar dois balões cheios da mesma forma, tá? E jogar eles no chão, amarrar pelas pontinhas e jogar no chão, aqui na primeira figura, na azul, vai ser a conformação que eles vão adotar, né? Eles não vão ficar assim, ó. Todo mundo já encheu o balão, já viu como é que fica quando você começa a amarrar um no outro. Então, basicamente é isso. Por quê? O balão, ele tem um volume grande. Então, o que ele tende a fazer para ele ficar estável e não ficar se debatendo? Ele fica com cada uma das pontas opostas, certo? Se eu amarrar um terceiro balão, isso daqui representa bem como que a geometria linear se forma. Basicamente é isso, quando eu tenho dois átomos, eu tenho como se fossem dois balões eletronegativos, com bastante elétron, um do lado, um de cada lado. Então, a conformação mais provável para eles é um oposto ao outro, essas cargas de forma mais oposta possível. Se eu amarrar um terceiro balão, olha aqui, ó. Se eu amarrar um terceiro balão, olha o que eu tenho. Todo mundo já fez isso. Tá vendo que forma algo parecido com um triângulo? Nesse balão, você pode imaginar que o centro seria o átomo central e em volta os átomos ligados em torno dele. Lembra que a gente falou da geometria trigonal plana? Isso daqui é uma boa forma de vocês entenderem por que a trigonal plana se forma. Então, eu tenho um átomo central, tenho 3 átomos ligados a ele com massas negativas grandes. Qual é a forma mais estável desses átomos se comportarem em volta desse átomo central? E lembra que estável é qual a forma mais distante dessas cargas negativas se colocarem no espaço. E é isso daqui. E se eu amarrar um quarto balão, a gente tem essa formação aqui, que é a formação tetraédrica. Quem já amarrou um balão, já viu, se eu colocar um quarto balão, eles não vão mais ficar todos no mesmo plano. Você vai ter um terceiro, o quarto balão saindo do plano inicial, ficando tridimensional, certo? Então, essa é a tetraédrica. O que eu quero que vocês percebam? Que a geometria angular é resultado de uma variação da geometria linear. A piramidal da mesma forma, também pode ser uma variação da geometria trigonal plana. Né? Quando eu tiro um desses átomos, ele vira um par de elétrons. E a piramidal é uma variação da tetraédrica. Por quê? Como assim é uma variação? Aí que entra o modelo da repulsão do par de elétrons. Eu não tenho na angular e na piramidal, eu não tenho um átomo forçando essa ligação. Eu tenho a repulsão do par de elétrons. Deu para entender? Mais ou menos? Ó, vamos voltar aqui, ó. Olha lá.
A tetraédrica, presta atenção aqui, ó. A tetraédrica e a piramidal são variações de si. Por quê? Olha a tetraédrica como é parecida com a piramidal. Qual é a diferença? Na piramidal, esse átomo aqui foi substituído por um par de elétrons, por uma nuvem eletrônica e não por um átomo. Na angular, a mesma coisa. Ou eu tenho uma geometria trigonal plana ou uma angular, com mais de dois átomos, em que o átomo, um dos átomos, foi substituído por o quê? Por uma ou duas nuvens eletrônicas. Então, o que está compondo essa geometria molecular que não são átomos? A repulsão do par de elétrons. Tudo bem? Deu para entender como que essas geometrias são formadas? Deu para visualizar um pouco como que isso se organiza no espaço? Por que a gente usa esses modelos, pessoal? Porque a gente não consegue ver moléculas a olho nu, né? Então, a gente tem que criar modelos para que a gente consiga trabalhar com essas substâncias e com essas moléculas. Então, como que a gente usa esse modelo da repulsão de par de elétrons? Então, eu vou dar um passo a passo agora para vocês, anotem isso, depois vocês vão praticar isso em exercício para fixar. Por quê? Não é difícil, mas o que você precisa dominar previamente? Então, se você não está bem familiarizado com esses conceitos anteriores, volta e assiste a aula de novo sobre o tema, tá? Você tem que estar bem familiarizado com distribuição eletrônica, lembra? Diagrama de Pauling, fazer a distribuição dos elétrons de cada átomo dentro da eletrosfera, das camadas da eletrosfera. Você tem que estar bem familiarizado com a hibridização, principalmente hibridização ou hibridação, tá? Tem os dois termos sendo usados, os dois estão certos. Hibridização, mas de vários átomos são híbridos, tá? Lembra que hibridização é a junção de orbitais, tá? Mas principalmente a hibridização do carbono. E terceiro, você tem que estar familiarizado com o termo camada de valência. Então, localizar a camada de valência e trabalhar com a camada de valência. Tudo isso a gente viu em aulas anteriores. Quem não viu, eu vou disponibilizar, tem lá no Google Sala para vocês verem também, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, não tem esses três conceitos bem claros na cabeça? Para a aula agora, volta, estuda esses três conceitos, depois você volta para assistir essa aula, senão você não vai entender, tudo bem? Então, vamos lá. Como que a gente usa o VESPER? Primeira parte, você vai escrever a fórmula eletrônica da substância e contar quantos pares de elétrons existem ao redor do átomo central. Muita calma. Professora, muita informação, fiquei perdido, como é que eu faço? Calma, tá? Lembra o que é distribuição, o que é fórmula eletrônica? É aquela fórmula que a gente faz com os pontinhos em volta do átomo central, representando o que são esses pontinhos? Os elétrons da camada de valência, né? E aí a gente representa, por exemplo, H2O, a gente representa assim, ó. Lembra disso? Muito bem. E aí ele fala assim, e conte quantos pares de elétrons existem ao redor do átomo central. Primeira coisa, identificar quem é o átomo central. No caso da água, o oxigênio, certo? O que a gente chama de pares de elétrons? Na verdade, gente, isso é de volumes eletrônicos. Então, qualquer ligação conta como um par de elétron. Então, aqui no caso, eu tenho um par de elétron, 2, 3 e 4, tá? Se fosse uma ligação dupla, conta como um par de elétron. Se fosse uma tripla, também conta como um par de elétron. Beleza? Depois a gente vai contar, vai identificar, de acordo com o número dos pares de elétrons, mais ou menos a geometria. Então, se ele tiver
2 pares de elétrons, ele vai provavelmente ter uma geometria reta. Se ele tiver 3 pares de elétrons, ele provavelmente vai ter uma geometria equilátera. E se for 4, provavelmente vai ter um tetraedro. Por que provavelmente? Porque a gente vai ter que determinar se ele tem ou não tem pares de elétrons, ou se todos esses pares de elétrons são só ligações com átomos ou são elétrons soltos, tá? Lembra que se a gente tem um tetraedro em que uma das ligações não é uma ligação, é só uma nuvem eletrônica, a gente tem a geometria piramidal. Por isso que é provavelmente. Vamos lá. E aí a gente vai determinar a geometria considerando apenas os átomos. Então, isso aqui é uma regrinha para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, mas o que eu quero que vocês pensem comigo, pensa comigo. Vamos lá, olha só. Entendam como que se forma, porque existe uma lógica, não é decorado, não é aleatório isso daqui. Não foi tirado da cartola, né? Existe uma lógica de por que os átomos se arranjam dessa forma. Então, se você entender a lógica de como isso funciona, você não tem que decorar, tá? Então, vamos lá. HCl, olha lá. O HCl, ele tem um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. E aí, pronto, ó, toda molécula biatômica é linear. Isso daqui vocês podem já matar. Caiu na questão, ó, pá, é linear. HCl é linear, tá? NO, linear. Beleza? Mas e o CO2? Aí o CO2 já fica um pouquinho mais complexo. Por quê? Eu tenho, sim, um átomo central com 2 átomos em torno. Vou pegar aqui o CO2, acho que eu fiz para vocês, tá? Só que, olha só, eu tenho 2 pares de elétrons, ou seja, 2 volumes eletrônicos em volta do carbono. E nesse átomo central não tem nenhum par de elétrons sobrando. Então, se não tem par de elétron, não tem nada fazendo repulsão nessas ligações, não tem nada empurrando esses átomos laterais para baixo. Se não tem nada empurrando, ele vai formar o quê? Uma reta, porque essa é a forma de manter os átomos mais afastados possíveis. Olha só, isso aqui é uma geometria do CO2, ó. É o carbono formando dupla ligação com 2 oxigênios. Percebe? O carbono não tem nada sobrando em volta dele. Então, essa conformação é a mais óbvia para aumentar a distância entre esses elétrons. Porque lembra, ó, esse elétron que está ligando a esse oxigênio e esses elétrons que estão ligando nesse oxigênio querem ficar o mais distante possível um do outro, porque os dois são carga negativa, né? Então, a gente tem uma geometria linear, tá? H2CO. Olha só, vamos contar pela regrinha. A gente tem 1, 2, 3 pares de elétrons em volta. 3 pares de elétrons provavelmente vai formar um triângulo. E é isso mesmo, por quê? Não tem par de elétron, não tem nada aqui, ó, forçando essa ligação para qualquer outro lugar, para formar uma ligação piramidal ou para formar uma tetraédrica. Então, deixa eu ver, acho que eu fiz o H2CO aqui. Deixa eu ver, cadê ele? H2CO, fiz você? Fiz. Tá aqui, ó. Então, olha só como que fica o H2CO. Olha só, ele é um triângulo. Vocês percebem que tem um triângulo aqui? E ele é plano? Tá? Uma dupla ligação aqui com o oxigênio e ligação simples com o hidrogênio. E olha só, não tem nenhum par de elétrons sobrando para forçar essas ligações para baixo. Então, ela assume essa forma triangular, plana, tá? Agora, olha só o SO2. Vamos voltar aqui para minha lousinha. Olha o SO2. SO2, pessoal, se eu for contar
as nuvens eletrônicas em volta do enxofre, eu tenho uma, duas, e eu tenho aqui uma terceira, mas essa terceira é formada por um par de elétrons. Deixa eu ver se eu fiz o SO2. Fiz. Tá aqui. Então, olha só. Eu tenho também 3 pares em volta do átomo central. Mas desses pares é uma nuvem eletrônica. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Aí. Essa nuvem eletrônica força essa ligação para baixo, tá? Então, eu ainda tenho uma conformação bidimensional, né? Mas é uma conformação com um ângulo aqui, não linear. Isso aqui é igual a da água. Olha lá. Mesma coisa, essa é angular, essa também é angular. Por que elas não são lineares? Porque eu tenho pares de elétrons empurrando as minhas ligações para baixo, tá? Deu para entender? Deu para sacar por que é? Vamos voltar aqui para a lozinha, então. Então, olha lá, SO2. Tenho 3 pares, mas eu tenho 2 ligações, são 2 átomos em volta e um par de elétrons. Então, ela forma uma ligação com geometria angular, tá? Vamos para a tetraédrica. Tetraédrica, carbono, 4 hidrogênios em volta. A gente viu isso aqui agora há pouco, olha lá. Aí, olha só. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Carbono com 4 hidrogênios em volta. Percebe que esses 3 hidrogênios também têm um ângulozinho para baixo assim? Mas esse ângulo é feito por causa desse átomo de hidrogênio, dessa ligação aqui, que está empurrando ligeiramente os outros átomos de hidrogênio. E aqui a gente tem a nossa formação tridimensional com esse átomo hidrogênio saindo do plano. Tudo bem? Simples, então olha só, voltando aqui para a lozinha. CH4, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, 4 pares de elétrons, e todos estão preenchidos com átomos, não tem nenhuma nuvem eletrônica, nenhum par de elétrons sozinho. Então, a formação vai ser tetraédrica. Tudo bem? Já olha aqui para o PF3. Eu fiz o PF3? Fiz. Trifluorfosfato. Olha só. Eu também tenho 4 nuvens em volta do átomo central, uma de cada ligação, mas uma delas é um par de elétron, sozinho, não ligado. E aí, o que acontece quando eu tenho um par de elétrons sozinho, não ligado? Eu já não chamo mais essa conformação de tetraédrica, porque eu não tenho um dos eixos. Esse eixo aqui é uma nuvem eletrônica, não tem um átomo. Eu chamo ela do quê? Piramidal. Olha só, quando eu seguro aqui em cima na nuvem eletrônica, vocês percebem o desenho que está ali na lousa. Tá vendo? Piramidal. E aqui, nesse caso, esse ângulo aqui é um pouquinho maior, né? Ele é um pouquinho mais, na verdade, menor aqui, mas a nuvem eletrônica empurra com um pouquinho mais de facilidade, porque ela está mais disponível, essas ligações para baixo, tá? Mas aqui a gente tem a formação piramidal, que é uma derivada da tetraédrica. Deu para ver porque é derivada da tetraédrica, né? Muito bem. Voltem para cá comigo. Vamos aqui, então eu fiz um quadrinho de resumo para vocês. Quem quiser dar um print aqui na tela para ter isso com vocês, tá? Olha só, basicamente o que a gente fez. A gente contou o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, lembra que nuvem eletrônica conta tanto a ligação simples, dupla ou tripla, ou par de elétrons sozinho. Então, se eu tenho 2 nuvens eletrônicas e não tenho nenhum par de elétrons sozinho, eu tenho uma geometria linear. Tá?
Se eu tenho um par de elétrons sozinho, ainda vai ser linear. Se eu tenho 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e nenhum par isolado de elétron, no caso aqui, ó, do SO3, a gente vai ter a geometria trigonal plana, lembra? Não tem nada empurrando essas ligações. Agora, se eu tenho um único par de elétron forçando, eu vou ter o quê? A angular. Tá? Porque aí, olha só, eu deixo de ter um átomo e substituo esse átomo por um par de elétrons. O que acontece com essa ligação? Ela desce um pouquinho assim, ó. Né? E aí a gente deixa de ter a trigonal planar para ter a angular, tá? E se eu tenho três nuvens eletrônicas e eu só tenho 2 pares isolados, o que isso quer dizer? No caso do O2, que eu não tenho um átomo central, que eu tenho uma molécula biatômica. E lembra, toda molécula biatômica é linear. E aí vamos para as variações da tetraédrica. Lembra? 4 nuvens eletrônicas em volta do átomo central. Se essas 4 nuvens forem formadas por átomos ligados ao átomo central, a gente tem a típica tetraédrica. Se a gente tiver uma nuvem eletrônica, substituir um desses átomos por uma nuvem eletrônica, por um par de elétrons sozinho, sem ligante, a gente tem a formação piramidal. Se eu tiro 2 desses ligantes e substituo por nuvem eletrônica, o que eu tenho agora? A angular, porque eu deixo de ter, eu passo a ter uma molécula como essa, como a da água, né? Que tem 2 ligantes e 2 nuvens eletrônicas. E aí eu não tenho mais a geometria linear, não tenho mais a tetraédrica, eu tenho a angular. E se eu tenho só 2 átomos e um monte de elétron em volta, ela vai ser linear sempre. Tudo bem, gente? Agora eu trouxe aqui para vocês uma questão bem difícil, na verdade, que é uma questão que caiu no Enem. Olha lá. Caiu no Enem de 2018. Eu achei essa questão bem difícil, mas bem bacana. Ela une 2 conceitos muito importantes que vocês têm que dominar nesse momento, quando vocês estão estudando essa matéria, tá? Que é hibridização dos orbitais e geometria molecular. Para chegar a ter geometria molecular, você tem que estar dominando hibridização de orbital, tá? Então, vamos ler aqui a questão sobre o grafeno. O grafeno é uma fórmula alotrópica. Já viram alotrópica, alotropia do carbono? Vamos ver mais para frente, tá? Vai ter uma aulinha sobre alotropia. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Então, o que é o grafeno? É basicamente uma folha da espessura de um átomo formado por vários anéis aromáticos, tá? E sua estrutura hexagonal é conforme abaixo. Nesse arranjo, aí olha só a atenção que tem que ter aqui, ó. Os átomos de carbono possuem hibridização e geometria. Bom, ele não está falando do grafeno total, ele está falando do átomo de carbono que forma o grafeno. Então, de quem que ele está falando, pessoal? De um átomo de carbono aqui, ó. Então, vamos primeiro olhar aqui. Vamos trazer esse cara aqui para baixo. O átomo de carbono, vou marcar aqui em vermelho, esse carinha aqui, tá? Ele está ligado a 3 outros átomos de carbono, certo? Tem um carinha aqui para cima, tem outro carinha aqui para baixo, tem outro carinha aqui para baixo. Mas olha só, quantas ligações o carbono faz? 4 ligações, a gente já viu isso, né? Se ele faz 4 ligações, está faltando uma ligação aqui. Então, provavelmente, ele faz uma dupla ligação com um desses carbonos. Agora sim, temos 4 ligações aqui. E aí, gente, ele tem aqui as questões. Primeira coisa, 4 ligações, o que a gente tem? Uma nuvem eletrônica, 2, 3 nuvens eletrônicas sem par de elétron. A gente já sabe que é o quê?
trigonal plana, certo? Então, ó, a gente tem que ser esperto para fazer questão. É linear? Não. Trigonal planar, beleza. Geometria linear? Não. Geometria planar, o que é geometria planar? Nem existe isso. Geometria hexagonal planar, isso daqui ele colocou para te confundir, porque ele está dizendo que a estrutura do grafeno é hexagonal, mas isso não é uma geometria molecular do carbono. Então, não. Olha só de saber a geometria, você já mataria a questão. Mas aí você pode ficar em dúvida se isso daqui é SP2, SP, SP3, SP3D. E aí você tem que lembrar de como é feita a hibridização do carbono. Muito importante isso daqui, cai muito em vestibular, caiu no Enem. Então, se você não está familiarizado com isso daqui, você pode se assustar na hora de fazer uma questão dessa. Mas ela é bem simples, olha só. Ele não me deixou nem dúvida, né? Com certeza é a letra B, mas vamos avaliar aqui, ó. Vamos lembrar da distribuição eletrônica do carbono. O carbono tem 6 prótons. Se ele tem 6 prótons, ele tem 6 elétrons. Qual vai ser a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p2. Beleza? Tranquilo aqui, né? Qual é a camada de valência do carbono? É essa daqui, ó. Camada de valência é a camada mais externa. 2s2, 2p2. Beleza? Vamos lá. Vamos desenhar os orbitais da camada 2, da camada L. Olha lá. A gente tem aqui o S, que cabe quantos elétrons? 2. E a gente tem os orbitais do P, que cabem no máximo 6 elétrons, mas que nesse caso estão ocupados com 2 elétrons. Beleza? Só que olha só, o carbono faz 4 ligações. Nessa forma aqui, que é a forma... fugiu a palavra. Enfim, essa forma... fugiu a palavra, daqui a pouco vem. Nessa conformação regular dele, a gente só conseguiria fazer 2 ligações. E a gente já sabe que o carbono faz 4, certo? Então, o que acontece? O carbono ele faz 4 ligações, principalmente porque é muito fácil promover um elétron do orbital S para o orbital P. Então, basicamente, o que o carbono faz? Isso aqui, ó. Ele fica com um elétron em cada um desses orbitais. E aí sim eu consigo fazer 4 ligações. Se eu tenho um elétron, eu tenho um átomo se ligando numa ligação simples com cada um desses orbitais, eu tenho uma hibridização sp3. Por que sp3? S porque tem um orbital S e 3 orbitais P. A gente passa a ter um orbital híbrido do tipo sp3. E aí, ó, pessoal, 4 ligações simples possíveis, tudo bem? Isso daqui acontece no CH4, tá? Se, ao invés disso, você tiver usando um orbital S e 2 orbitais P, um orbital S e 2 orbitais P, o que você vai ter? A hibridização sp2. Isso mesmo. Por que sp2? Porque eu estou usando um orbital S e um orbital P. E aí aqui, pessoal, olha lá. O que acontece? Eu tenho um orbital P não hibridizado. Tá? Então, por que isso aqui, o que está acontecendo aqui? A gente tem 3 ligações, 2 ligações simples e uma ligação dupla que é feita com esse orbital não hibridizado. Então, ó, vamos até já colocar esse quadrinho que eu separei aqui para vocês, para a gente consultar também, ó. Olha lá. Então, a ligação sp2 eu tenho o quê? 2 ligações simples e uma ligação dupla. Por quê? Olha só, vocês talvez tenham visto isso em algum momento.
Talvez não. O que eu tenho aqui, ó? Ligação simples, a gente chama de ligação sigma. Uma ligação sigma e uma ligação pi. Essa ligação pi, que é a ligação dupla, ela é feita por esse orbital não hibridizado, tá? E o que eu já sei? Quando eu tenho esse tipo de conformação aqui do carbono, ó, né? Uma nuvem eletrônica, 2, 3, sem par de elétron, eu vou ter sempre uma geometria trigonal plana. Beleza? E a ligação tripla e duas duplas? Aí, pessoal, o que eu tenho? A hibridização SP. Já entenderam, né? Se SP3 é um S, 3Ps, SP2, um S, 2Ps, a SP é o quê? Um S e um P. E sobra o quê? Dois orbitais P não hibridizados. Olha só o que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4. Esses dois orbitais, que é P. Esses dois orbitais formam uma ligação sigma e eu tenho duas ligações pi disponíveis para fazer a dupla ou a tripla, ou duas duplas ou uma tripla, tá? Então, você poderia ir por esses dois caminhos. Você poderia, lembrando quais são as hibridizações do carbono, prever a geometria, ou você poderia simplesmente lembrar de que sempre que eu tenho 3 nuvens eletrônicas ligadas a átomos em volta do átomo central, eu vou ter sempre uma geometria trigonal planar. Alternativa B. Aqui. Essa daqui, gente, foi uma questão que teve baixíssimo nível de acerto no Enem, tá? E é uma questão relativamente simples. Só exige esses conhecimentos prévios de vocês, tá? Vamos fazer essa daqui, que já não é do Enem, é da PUC. PUC Rio Grande do Sul, 2018, eu acho também. Não me lembro exatamente. Vamos lá. O álcool etílico é tóxico e age como depressivo do sistema nervoso central. A ressaca provocada por bebidas alcoólicas é causada principalmente pelo aldeído resultante da oxidação do álcool no organismo. Nessa reação, a geometria dos ligantes em torno do carbono, que pertence ao grupo funcional, sofre alteração para... Bom, informação importante aqui para quem já teve uma ressaca, né? O que acontece? A gente ingere etanol. O que é etanol? CH3, CH2OH. Beleza? Isso aqui é o que a gente ingere, etanol. E ele está dizendo que depois que a gente ingere, isso daqui passa por uma transformação e vira um aldeído. Quem já teve química orgânica vai lembrar, quem meu aluno ainda não teve, a gente vai ver isso mais para frente. Basicamente, aldeído é isso daqui, ó. CH3, CH2, peraí, vamos tirar aqui. Não vira mais CH2, vira C dupla O, H. 2, 3, 4, tá? Então, olha só, a gente saiu dessa conformação para essa. Vamos olhar melhor para a conformação do carbono. Outro ponto importante. Ele quer saber a geometria dos ligantes em torno do carbono que pertence ao grupo funcional. Então, ele quer saber a geometria desse carbono aqui? Não, ele quer saber desse cara aqui, ó. Então, vamos olhar para ele antes da gente oxidar ele aldeído e ficar com ressaca. A gente tem carbono, hidrogênio, grupo carbônico aqui para trás, hidrogênio, OH. O que eu tenho aqui, gente? 4 ligantes sem nuvem eletrônica em volta, sem par de elétron não ligante. Então, o que é isso daqui? Geometria tetraédrica. Certinho? O que acontece depois? Vamos olhar para esse cara aqui. Lembra que ele não quer saber desse daqui, ó. A gente ficou C, continua aqui com o meu grupo carbônico para trás. Agora eu tenho dupla O, H. Olha só, pessoal. Antes eu tinha o quê? 4 grupos aqui em volta. 4 pares de elétrons. E agora? Eu tenho 1, 2,
3 pares de elétrons. Tem alguma coisa aqui empurrando esses elétrons? Tem nuvem eletrônica? Não tem, né? Então, o que aconteceu aqui? A gente saiu de uma geometria tetraédrica para uma trigonal plana. Beleza? 3 pares, sem ninguém empurrando essas ligações para nenhum lugar. Vamos ver quem aqui é tetraédrica no início. A letra B e a letra E. Quem é trigonal plana depois? Só a letra B. Resposta, letra B. Beleza, pessoal? Difícil? Não é, né? Eu vou disponibilizar a lista de exercício para vocês assim que terminar essa aula. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, marca o plantão de dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês. Quem fizer alguma lista preparatória para o Enem ou alguma coisa assim, precisar de ajuda, pode chamar que eu faço o que eu puder, tá bom? Então, por hoje foi só. Obrigada e até a próxima.